toma algumas decisões, e uma delas, ele faz um pacto com os olhos, uma aliança com os olhos, e fala assim: eu não vou permitir que eu olhe com perversidade, com promiscuidade para nenhuma outra mulher que não seja minha esposa. E diz o texto que essa foi uma aliança que ele fez com os olhos dele. Desculpa, mas tem muita gente precisando fazer essa aliança com seus olhos também. E entender que na sua vida cristã, algumas coisas, amigos, serão possibilidades de destruir a tua mente. Tentativas do diabo de destruir você. Cuidado. Quer ver outra ética de Jó? Olha a ética de Jó com os empregados dele, com os funcionários dele. Versículo 13. Olha o que ele diz: se eu não reconheci o direito do meu servo, da minha serva, quando eles reclamavam contra mim, então que eu faria eu quando Deus se levantasse no tribunal? Se eu lhe interrogasse, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre da minha mãe, não o fez também a eles? Ou não é o mesmo Deus que nos formou no ventre materno? O que ele está dizendo aqui é: eu sou, hoje, tenho condições de ter funcionários, mas nós viemos do mesmo Pai, temos o mesmo Pai que é Deus. Então, Senhor, se eu não reconheci o direito do meu servo, da minha serva. Amigos, ele tinha muitos empregados, mas ele foi justo com os seus empregados, porque ele sabia que a sua justiça com os seus empregados também dizia da sua integridade espiritual. Se Deus colocou sobre você condições de ter controle ou ter liderança, vou usar essa palavra, ter liderança sobre a vida de alguém, saiba que a sua liderança sobre a vida de alguém também testemunha da integridade que Deus quer fazer no teu caráter. Está claro? Quer ver a terceira integridade? Com os pobres, versículo 16. Se eu retive o que os pobres desejavam, ou se eu deixei que os olhos das viúvas esperassem em vão, ou se sozinho comi o meu bocado sem reparti-lo com os órfãos. Jó está dizendo assim: se eu na minha vida não tive condições de olhar alguém que estava com fome e não repartir o pão com essa pessoa, ele chega ao ponto de dizer assim: que o Senhor arranque o meu braço se eu fiz isso, porque eu não tenho condições de poder de fato servir a Deus de verdade, se eu não tive uma postura de auxiliar o meu irmão. Queridos, o cristianismo não é sobre nós, o cristianismo é sobre o outro. E como nós, na nossa jornada, temos enxergado o meu irmão como meu irmão. Por fim, versículo 32, a integridade de Jó também com o estrangeiro. Olha o que diz o verso 32. Pois o estrangeiro não pernotava na rua, as minhas portas estavam abertas para os viajantes. Está vendo aqui qual que era a postura? Amigos, estou só relatando para você as decisões que Jó teve que tomar. Eu só estou mostrando para você que Jó só foi aquele homem íntegro e reto a ponto de no mundo inteiro Deus apontar para ele e dizer: olha, este homem me serve. Não foi à toa. Foi porque ele na sua jornada aprendeu a tomar algumas decisões da sua vida que representavam este caráter transformado pelo Senhor. A minha pergunta para esta igreja esta manhã, queridos, e entendo o que eu vou dizer agora em nome de Jesus: quais são decisões que você tem que tomar na sua vida para conseguir ter este caráter de maior integridade perante Deus? Quais são as posturas? Quais são as mudanças que você precisa ter na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, com seus funcionários, com seus professores, com seus colegas, com seus amigos, com as pessoas que não têm recursos, com as pessoas que têm recursos? Como que você vai viver na sua jornada para representar o Senhor? O mundo pergunta quanto você possui, Deus pergunta quem você é. O mundo pede aparência, posição, influência, resultados. Deus contempla o seu coração inteiro. O que adianta você ganhar os aplausos do mundo e perder a salvação perante Deus? Segunda lição. A segunda lição está no capítulo 42. Jó 42. E a segunda lição diz que Jó aprendeu nas crises. Ninguém quer enfrentar crises, eu também não quero. E eu sei que se eu ou você enfrentasse um pouquinho daquilo que Jó enfrentou, amigos, talvez a nossa postura seria muito diferente. A gente nem consegue imaginar o que ele passou. Mas este homem aprendeu também nas suas crises. Jó era íntegro e sofreu. Jesus era perfeito e sofreu. Nós sofreremos enquanto estivermos aqui. Mas Deus não nos deixa abandonados neste mundo mal. Verso 1 do capítulo 42.
Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo podes. Eu sei quem o Senhor é. Eu aprendi quem o Senhor é. Em meio a tudo isso que eu tenho enfrentado, eu sei que o Senhor é. Eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos. Na verdade falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não reconhecia. Na verdade, uma das coisas que Deus mais precisou ensinar para Jó também foi reconhecer que ele não sabia tudo, que ele não conhecia tudo. E amigos, ele já amava Deus, ele já servia a Deus, mas ele reconhecia que ele não conhecia Deus completamente. É como você que nunca viu o mar, chegar na frente da praia e falar: nossa, agora eu vejo o mar. E alguém que vive há anos trabalhando no mar fala assim: eu também conheço. É diferente, né? O tamanho da postura, do envolvimento que você tem em tudo aquilo que você vive. Verso 4, disseste: escute porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. E aí o verso 5 diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A oração do capítulo 42 de Jó mostra profundamente que ele precisou, na sua jornada, conhecer mais do Senhor. A onipotência de Deus, a soberania dos propósitos divinos, a necessidade de ser humilde, o conhecimento íntimo de Deus, a se arrepender na presença dEle. A crise de Jó só fez aproximá-lo mais do Senhor. Enquanto o diabo colocou tudo isso sobre a vida dele para que ele se afastasse de Deus, ele usou tudo isso que ele enfrentou para estar mais perto do Senhor Jesus. Terceira e última lição. E escute o que eu vou dizer agora em nome de Jesus. Primeira lição, você aprendeu que para ser íntegro tem que tomar decisões. A segunda lição é que no meio das crises você aprende muito com Deus. Mas a terceira e última lição é que nós podemos crer no Deus da restituição. A hora mais escura da noite é a hora mais próxima do amanhecer.